Em fevereiro, o Direito e Justiça em Foco esteve presente nas posses do desembargador Paulo Dimas, presidente da APAMAGES, e do desembargador Antônio Carlos Viana Santos, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A solenidade ocorreu na Sala São Paulo, casa acostumada a receber grandes espetáculos. A Justiça celebrou. Hoje é um dia de festa aqui em São Paulo, porque assume um presidente no tribunal excepcional, um homem equilibrado, de bom senso. O desembargador Viana Santos é efetivamente aquilo que se esperava e que se quer para São Paulo. A abertura do ano judiciário, historicamente, é um momento solene e importante para toda a família forense, não só para o tribunal, para os magistrados, mas também para a advocacia e para o Ministério Público. E hoje nós temos 3 eventos conjugados, que é a posse dos novos dirigentes do tribunal e a posse dos novos dirigentes da APAMAGES. Portanto, uma festa tripla, que sem dúvida nenhuma, num local muito especial, revela a grandiosidade da justiça do nosso estado de São Paulo. Olha, nós temos que respeitar a justiça. Eu tenho uma experiência pessoal, por ter trabalhado muitos anos, cerca de meio século na polícia, e sei da importância do judiciário para fazer prevalecer a lei e a justiça. Sim, o poder judiciário, um poder respeitadíssimo, o grande guardião da democracia, de 2 em 2 anos renovando a sua direção, e todos nós aqui festejando a excelência do poder judiciário em nosso estado, em nosso país. Assume um grande conselho da magistratura, respaldado por todos os juízes, o que é mais importante, e por consequência tem toda a estrutura para dotar São Paulo, para avançar em termos de prestação jurisdicional, para dotar o tribunal dos mecanismos necessários, da estrutura burocrática para trabalhar, de reajustar tudo, de criar tribunais do interior, enfim, toda a instrumentação. O presidente vai ter o respaldo de toda a classe jurídica, política e do judiciário. O governador José Serra, presente ao evento, falou com exclusividade às câmeras do programa Direito e Justiça em Foco. O judiciário é um poder democrático, o que pressupõe a rotatividade entre seus membros na sua direção. A atual direção que encerrou seu mandato foi brilhante e esta nova promete muito brilho também. Direito e Justiça em Foco hoje veio visitar a APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. É uma entidade civil que teve origem na Sociedade Beneficente de Magistrados, fundada em 1953 por um grupo de juízes que se reuniram com o propósito de formar uma entidade beneficente com o intuito de proporcionar aos seus sócios assistência pessoal e material. Em 1963, os associados reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberaram, através de novo estatuto, alterar a denominação anterior para Associação Paulista de Magistrados, que permanece até hoje, com os mesmos objetivos iniciais. Hoje, a APAMAGES é a maior associação de magistrados estaduais da América Latina, com mais de 3.000 associados. A associação tem por objetivo ser uma entidade representativa de seus associados, defender as prerrogativas, os vencimentos e a segurança dos associados, propiciar auxílios e benefícios aos seus associados e dependentes, promover atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, colaborar com a direção do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, sempre que possível.
Então hoje nós vamos conversar com o atual presidente da Associação Paulista de Magistrados. É o desembargador Paulo Dimas de Belles Mascaretti. Paulo Dimas cursou Direito na Universidade de São Paulo, USP, formando-se em 1977. Especializou-se em Direito Público. Iniciou sua carreira no Ministério Público e, em 1983, ingressou na magistratura. Em 2005, já tomou posse como desembargador da 8ª Câmara de Direito Público. O desembargador também ministra aulas desde 1994 nas Faculdades Metropolitanas Unidas, pertencendo à cadeira de Processo Civil, e já ministrou cursos na Escola Paulista da Magistratura. Muito bem. Na APAMages, já exerceu outros cargos, como tesoureiro, secretário, vice-presidente e, atualmente, como presidente desta grande entidade. E aí, então, Paulo, hoje nós estamos aqui para conversar com você. É muito forte. Bom, antes eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a APAMages, não é? Porque você já está aqui já há bastante tempo, não é? Conhece ela muito bem, como a palma de sua mão. Então eu gostaria que você se manifestasse nesse sentido, inicialmente. Então, primeiramente, cumprimentar você, Laércio, pelo programa, pelo Direito em Foco, que eu acho extremamente importante, possibilitar que a pessoa tenha pelo menos algum conhecimento, algum contato com a nossa justiça, com as coisas do direito, né? Que o direito permeia todos os campos da sociedade, estão presentes no nosso dia a dia, e eu acho importante manter essa interação com seus telespectadores, que com certeza vão estar prestando muita atenção nesse programa, porque é sempre brilhante a apresentação que você faz e as pessoas de destaque que você traz aqui no mundo jurídico. Dizer que a nossa APAMages, na verdade, é uma entidade civil, como você colocou, mas que tem um foco muito importante, né? Quando nós estamos aqui trabalhando em defesa da magistratura, nós estamos procurando também defender a cidadania, né? Porque você sabe que um grande pilar da democracia é uma justiça forte, independente, é um judiciário atuante, um judiciário que não teme o poder político e o poder econômico, e nesse sentido a APAMages, como braço político da magistratura, faz um trabalho de aproximação com outros órgãos do Estado, faz um trabalho de defesa das prerrogativas, que aí, quando a gente ouve falar em prerrogativa, parece que estamos falando em privilégio. Privilégio. Magistratura, na verdade, não temos privilégio. Quando a gente fala que o juiz é inamovível, que o juiz é vitalício, que o juiz tem irredutibilidade de vencimentos, é porque nós precisamos dar garantias para que o juiz seja independente, seja imparcial, para que ele não tema o poder político, o poder econômico e possa decidir sempre com isenção. Então, o trabalho que nós fazemos de representação, de defesa da magistratura, é um trabalho de defesa da cidadania, é um trabalho de defesa do Estado de Direito. Então, nesse sentido, a nossa APAMages tem feito esse trabalho, né? Também uma entidade preocupada no aperfeiçoamento dos seus magistrados, desenvolver atividades culturais, claro, né? Claro. E no aprimoramento intelectual junto com a Escola da Magistratura. Então, é um trabalho amplo que nós fazemos aqui, né? De assistência à magistratura e, nesse sentido, também possibilitando que a população tenha acesso justamente a uma magistratura independente, forte e representativa. Quanto ao brilhantismo, eu quero ser bem claro a você. Graças às pessoas que frequentam esse programa, como você, obrigado, que é um brilhante magistrado, que é um brilhante desembargador, e você leva aqui a APAMages, como eu já anunciei, você já foi secretário, tesoureiro, vice-presidente. Então eu quero parabenizar você, Paulo Dimas, pelo seu brilhantismo. Mas obrigado. Eu já vou direto às perguntas. Nós sabemos, é muito forte e transparente a sua busca por uma autonomia financeira no judiciário. Explique suas ideias em relação a isso. Veja, o que é importante é que o judiciário tenha recursos suficientes para ter uma estrutura que possa prestar o melhor serviço. Hoje nós reconhecemos aqui na Justiça Estadual que nós estamos devendo um melhor serviço ao jurisdicionado. Não por conta da falta de empenho dos juízes, né? Nós temos colocado que os juízes têm trabalhado diuturnamente, a produtividade é altíssima, os juízes
normalmente trabalham em jornada extraordinária para produzir o que produzem, né? Nós temos dados aí que os juízes, o ano passado, por exemplo, aqui do primeiro grau, proferiram em torno de 5 milhões e 400 mil sentenças. Poxa, que maravilha. Presidiram os nossos juízes aqui em São Paulo 1 milhão e 400 mil audiências. Né? No segundo grau, os desembargadores proferiram em torno de 810 mil votos. Isso Maravilha. só no ano de 2009. Né? Isso para um quadro de em torno de 1.900 juízes em primeiro grau, 350 desembargadores, é uma produtividade alta. E sem contar a indicação de que, na verdade, o processo ele não tem capa, ele tem conteúdo. Né? Então, o juiz precisa folhear os autos, analisar com muito critério, com muito cuidado aquilo que lhe é apresentado pelos advogados e a partir daí ele não tem que dizer a ação é procedente ou improcedente, o réu é culpado ou inocente. O juiz tem que analisar, justificar, fazer um relatório de tudo e muitas vezes uma sentença, um acórdão, vem expressos aí em 50, 40 páginas, 15 páginas. Hoje, em menos de 3 laudos, você não consegue proferir uma decisão. Então, é um trabalho extremamente delicado, que precisa de tranquilidade, precisa, como nós dissemos, de independência, né? Claro. E, logicamente, de estrutura. Né? Então, para que os juízes tenham uma estrutura para produzir cada vez mais e melhor, nós precisamos de recursos. Os recursos são recursos que vêm do orçamento e nem sempre o orçamento contempla a proposta que o tribunal apresenta. Né? O tribunal apresenta uma proposta ao executivo, ao legislativo, essa proposta às vezes sofre cortes. Né? E o que a gente propõe é que, em princípio, aquilo que é recolhido em termos de taxa judiciária fique para o judiciário. Né? Porque é uma quantia expressiva que é arrecadada. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje aqui na Justiça de São Paulo em torno de 18 milhões e 600 mil processos em andamento. Os processos, a maioria deles, tem aí a taxa judiciária recolhida e esses recursos, se ficassem para o judiciário, nós teríamos com certeza uma justiça melhor. Parece que no Rio de Janeiro é assim, né? No Rio de Janeiro nós temos lá a taxa judiciária inteiramente carreada para o Tribunal de Justiça, que investe daí em estrutura física, em equipamentos de informática, né, na capacitação dos servidores. A folha é custeada pelo governo do Estado e os recursos da taxa judiciária são canalizados para investimentos na melhoria do serviço. Né? Então é isso que nós precisaremos ter aqui. Né? Melhor investimento em informatização, investimento numa melhor estrutura de pessoal, ter um número condizente de funcionários para atender bem os jurisdicionados, os advogados, e temos também, além de tudo, a capacitação dos servidores, cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento dos servidores, para justamente que a gente possa ter um serviço adequado para prestar à população. Claro, apesar da já excelente qualificação, nós queremos melhorar ainda mais. Isso. É isto, né? É isso. E nós precisamos também ter mais agilidade. Né? Claro. O que a gente prega, por exemplo, agora temos lá um projeto na Assembleia para que cada juiz de primeiro grau tenha um assessor jurídico qualificado. Qual é a ideia dessa contratação? É permitir que o juiz possa, com esse assessor, produzir mais e com mais qualidade técnica. Né? Claro. E isso vai, com certeza, contribuir para amenizar essa morosidade. Né? Você, telespectador que está nos assistindo, percebe que o desembargador Paulo Dimas tem uma preocupação muito grande com você que está aí. Porque você é um jurisdicionado. Você é que, através do seu advogado, provoca o judiciário para buscar o seu direito. Então, você percebe quando ele falou a respeito que o juiz está compulsando os autos, porque ele lê o processo. Quando você ouvir alguma coisa em sentido contrário, não acredite não, porque o judiciário é sério. Estas são as palavras sérias de um grande magistrado como é Paulo Dimas Mascaretti. Eu apenas fiz esta interrupção, Paulo, porque o jurisdicionado precisa saber aquilo que nós fazemos no judiciário. Não é isso? Eu até coloco para você que essa é uma grande preocupação nossa na associação, é fazer com que a população tome conhecimento do que é o judiciário, quais são as atividades do juiz, até para cobrar uma melhor a prestação jurisdicional, para cobrar um melhor serviço judiciário. Infelizmente, as pessoas não sabem o que é o juiz, como é que ele trabalha,
quais são as suas atribuições. Né? Então, às vezes fica aquela situação que nós reconhecemos até que é pertinente. O judiciário é muito lento, é muito moroso, demoram muito as coisas para se resolver na justiça. Só que precisa saber também que o volume de trabalho é muito grande e o juiz tem que, a rigor, ter uma atenção para dar uma solução justa. Não pode ser uma solução qualquer, tem que ser a solução justa após um estudo detalhado de cada processo. Muito bem, você já tocou nessa parte da informatização, mas eu vou insistir. Você vê possibilidade dessa informatização na Justiça Paulista avançar mais ainda? Olha, eu acho que nós temos que avançar muito. Né? Aqui na Justiça Estadual de São Paulo, nós tivemos aí alguns percalços ao longo dos anos e a informatização não se completou e não teve a efetividade que se esperava. Então, hoje nós estamos aí reclamando investimentos em torno de 400 milhões de reais em 2 anos para aperfeiçoar o sistema e principalmente para avançar no sentido de introduzirmos o processo inteiramente eletrônico. Nós temos uma lei, a Lei 11.490 de 2006, que instituiu a informatização do processo judicial. O que quer dizer isso? Acabar com o processo de papel. Nós temos que ter a possibilidade no futuro de não termos prateleiras, escaninhos, e as partes podem, então, através dos seus advogados, apresentar as petições que vão pelo sistema da rede de informática, chegam ao judiciário e aquilo tem um processamento automático, um processamento que independe de juntada de petições, em processos de papel, com uma burocracia intensa. Tudo isso pode ser eliminado, né? E isso em prestígio da agilização da prestação jurisdicional. Então, à medida que nós avançarmos para criarmos mais varas digitais, como já temos hoje na freguesia do Ó, nós com certeza teremos um ganho também de celeridade. Muito bem, agora eu vou te fazer uma pergunta, eu julgo importante, mas eu já sei a sua resposta, mas eu sou obrigado a fazer. Quando o magistrado, para resolver um conflito, ele acaba legislando, você acha que esse procedimento é legítimo? Então, veja, a gente sempre coloca que o juiz está restrito à aplicação da lei. Né? Agora, a lei tem muitas vezes imperfeições, às vezes existem lacunas que não se resolvem, né? O que o juiz tem que fazer? Lógico, vai ter que dar uma solução da mesma maneira. Claro. O que se coloca, inclusive, que é posto na legislação, o juiz deve se valer, na falta de legislação específica, dos princípios gerais de direito. E deve se valer principalmente dos princípios que estão na Constituição Federal. Então, eu acho que muitas vezes a lei não traz uma solução específica para uma demanda, mas o juiz vai procurar nos princípios gerais de direito, na Constituição Federal, algum postulado, algum preceito que pode auxiliar na solução. Ele não deve legislar, mas eu acho que deve recorrer a esses preceitos maiores. Né? Por exemplo, às vezes tem certas questões que o juiz está lá para decidir, uma questão delicada, e ele vê que tem que dar uma solução justa. Então, ele lembra lá que na Constituição Federal tem lá que deve ser prestigiada a dignidade humana. Né? Em outro lado, tem que ter prestigiado o direito de acesso à saúde, né? O direito à educação, enfim. O juiz vai ter que procurar, então, dentro desses postulados, desses princípios maiores, a solução para a causa. E, às vezes, até o juiz é obrigado a desconsiderar a legislação, né? Desconsiderar a lei que foi editada, em prestígio justamente dos princípios maiores que estão na Constituição, né? E dos princípios gerais de direito que realmente devem atender, principalmente, como nós colocamos, a dignidade humana, assim, direito à saúde, direito à vida, direito à integridade física, a liberdade, né? Hoje se fala muito em liberdade de informação, liberdade de expressão. Então, acho que esses postulados têm que estar sempre presentes para o juiz quando ele vai decidir uma demanda. Mesmo quando a lei posta, às vezes ele pode desconsiderar a lei se ela contrariar principalmente um preceito da Constituição Federal. Falando em liberdade, eu acho que com a informatização, o avanço da informatização no judiciário, o jurisdicionado terá mais liberdade ainda de procurar aquilo que lhe interessa. Lógico. Não é verdade? Hoje, principalmente, o que acontece? A parte que tem um processo em andamento na justiça pode acompanhar o seu andamento até pela internet.
com os dados do processo em mãos. Isso nós sempre recomendamos que a parte consiga, junto ao seu advogado, o número do processo, onde ele está tramitando, né? A parte tenha esse esclarecimento, porque ela pode acompanhar o andamento, até auxiliar o advogado para indicar para ele a intervenção que deve fazer, para a parte saber também como está andando o seu processo, para fazer alguma cobrança, se for o caso até alguma representação, mas eu acho que a parte também não pode ficar muitas vezes inerte e confiando simplesmente de que o processo tem andamento, porque às vezes acontecem situações em que a pessoa pensa, meu processo está lá há 15 anos, não tem solução. Aí você vai ver, às vezes a petição inicial foi indeferida, ou seja, no início, lá 15 anos atrás, o processo foi trancado e a parte não tem conhecimento disso, né? O advogado às vezes não informou. Né? Eu tive um caso assim, que a pessoa chegou a reclamar no Ministério da Justiça, que na determinada vara o processo estava parado há 15 anos, nós fomos ver, o processo estava arquivado porque a petição inicial não foi bem feita, foi indeferida, o processo foi extinto no início e a parte não sabia disso, achava que o processo estava tramitando. Então hoje, com a informatização, a parte pode ter acesso aos dados do processo e com esses dados verificar o andamento do processo na própria rede de computadores. Muito bem, Paulo. Eu vou agora pedir permissão a você e vamos fazer um pequeno intervalo. E você não saia daí, porque nós temos outras informações que vai satisfazê-lo mais ainda. Até já, voltamos logo. Tornando, eu agora então faço a você uma pergunta que me surgiu no intervalo desta entrevista. Tribunal do Júri. Você acha que o Tribunal de Justiça poderia ter um canal exclusivo para transmitir o julgamento pelo Tribunal do Júri? Eu acho que seria possível. Né? Você sabe que quando nós temos os crimes contra a vida, que ensejam aí a atuação do Tribunal do Júri, sempre há muita curiosidade. Nós temos casos aí emblemáticos, casos de repercussão, que as pessoas às vezes até formam fila, pegam até senha para se habilitar, para acompanhar, para assistir à sessão do Tribunal do Júri. E acho que às vezes a possibilidade dessa transmissão, até em caráter didático, com alguém até orientando, comentando, explicando como é que funciona, acho que seria interessante. Né? Porque uma coisa é certa, os atos processuais, no modo geral, são públicos. Né? Claro. A publicidade é a regra. O segredo de justiça é excepcional naquelas hipóteses que a lei prevê. Né? Então, normalmente, os casos de repercussão no júri são realizados em sessão pública. Qualquer pessoa pode ter acesso, né, à sessão do Tribunal do Júri. E acho que não seria nenhuma demasia nós temos a possibilidade de transmitir por um canal específico, a seriedade necessária, não exploração comercial, nem algo sensacionalismo, que né? tem aí a exploração, sensacionalismo, mas um canal sério, como nós temos na TV Justiça, as transmissões das sessões do Supremo Tribunal Federal, podemos ter um canal específico, até em caráter didático, mostrando, na verdade, como funciona o Tribunal do Júri, como é que funciona a atuação da Justiça. Eu acho que isso também seria pertinente. Porque nós temos um problema atualmente que alguns transformam a seriedade do nosso júri, não é? E confundem com uma outra seriedade também, que é o procedimento americano. Porque na América do Norte, eles têm o seu procedimento com 12 jurados, aqui nós temos 7. Lá há a comunicabilidade entre os jurados e aqui não há a comunicabilidade, é a incomunicabilidade. Então, veja, tudo isto, às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas como? Se lá é assim e eu gostaria de saber como é. Então, nós informaríamos melhor, me parece, não? Verdade. E não deixa de ser também a possibilidade da pessoa ter acesso às coisas da justiça, né? Verificar as consequências do ato criminoso, verificar também como é que funciona a atuação do Ministério Público, o órgão acusador, da defesa, né? A atuação do magistrado. Eu acho que é uma possibilidade, sim. O jurisdicionário teria a condição de melhor apreciar o tripé da justiça. É verdade. Que é o magistrado, o Ministério Público e o advogado. Até porque, só para completar essa questão do júri, a gente fala que é o julgamento popular, o julgamento pelo povo,
da conduta criminosa nos casos específicos de delitos contra a vida. Então, num caso como esse, em que já há atuação popular do Conselho de Sentença, eu acho que não haveria, até seria pertinente que os casos tivessem essa possibilidade de transmissão. Mas a proposta seria por um canal exclusivo do Poder Judiciário, como você bem disse, não é? Para evitar o sensacionalismo. Lógico, exploração indevida, né? Exatamente. Paulo, me diga uma coisa, como brilhante e experiente professor que você é, que nós sabemos, vê a nova geração de advogados? Olha, eu vejo hoje que, em primeiro lugar, a juventude hoje tem mecanismos que facilitam o estudo, que facilitam o acesso à informação. Né? Há pouco tempo atrás, a jurisprudência tinha que ser pesquisada em livros, naqueles repertórios de jurisprudência. Né? Hoje você clica no computador, coloca a palavra-chave, você já tem lá um número enorme de julgados de todos os tribunais do país, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais dos estados. Você tem toda ali a jurisprudência condensada para você pesquisar, para você ler. Citações doutrinárias, artigos doutrinários, hoje nós temos grande facilidade de acesso na rede de computadores. Né? Então nós temos hoje, na verdade, para aquele que tem interesse, para o aluno que tem interesse em pesquisar, que tem interesse em conhecer, né? Ele tem um campo enorme para avançar. Né? Eu dou aulas há mais de 16 anos, na mesma faculdade, na cadeira de processo civil. Eu sinto que, na verdade, é mais ou menos como tinha no meu tempo. Há alunos que têm interesse, outros nem tanto. Né? E o que acontece? Há uma seleção natural com o passar do tempo. Né? Alguns alunos que não têm muito interesse acabam abandonando o banco escolar. Ao final do curso, acabam ali os alunos mais interessados, mais aplicados, se preparando. E depois nós temos os alunos, a gente sempre coloca que lá na faculdade, ninguém está indo lá para, na verdade, simplesmente obter o diploma. Estão indo lá para aprender uma profissão. Né? E com uma grande responsabilidade de defender a liberdade, a vida, o patrimônio, a saúde de pessoas que, com certeza, irão procurar o advogado para deduzir uma pretensão. Porque são os advogados que, como eu digo, provocam o judiciário no sentido de levar a causa ao judiciário. Lógico, a responsabilidade do advogado é enorme. Eu digo que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele vai analisar devidamente a pretensão, vai ter que fazer uma petição bem elaborada. E se ele escolher o caminho errado, o cliente pode sofrer uma consequência gravíssima de perder a ação, de não ter o seu direito atendido, quando às vezes ele tem o melhor direito, ele está com a razão no caso concreto. Então o advogado precisa estar bem preparado. Eu acho que o pessoal às vezes se queixa que o exame da ordem é muito rigoroso, mas eu acho que precisa haver esse filtro, essa peneira, porque muita gente hoje sai despreparada do banco escolar. Nós temos faculdades que são, na verdade, simplesmente fábricas de diplomas. Né? Hoje o acesso aos cursos de direito é fácil, né? Até facilitam os valores e tudo mais, mas nem todos os cursos estão habilitados a formar um bom profissional. Né? Então nós entendemos que o exame da ordem deve ser realmente rigoroso, deve ser uma peneira para que nós tenhamos profissionais habilitados, bem preparados, para justamente defender bem os interesses das pessoas que os procuram. Né? A gente fala muito em erro médico, né? Responsabilidade civil do médico. Eu sempre prego que nós temos que também pensar no erro do advogado. Muitas demandas são perdidas, direitos não são atendidos, porque as partes são mal defendidas, né? São mal assistidas. E isso deve ensejar, com certeza, a responsabilidade civil do profissional. Eu gostaria que você usasse a câmera e falasse à vontade sobre o Conselho Nacional de Justiça. Veja, o Conselho Nacional de Justiça, ele, pela Constituição, tem que cumprir um papel específico. Em primeiro lugar, ser um órgão de planejamento estratégico do Poder Judiciário a nível nacional. Né? Eu acho que esse é um papel fundamental. Né? Traçar metas para que a gente tenha um judiciário melhor, um judiciário que tenha, na verdade, uma noção do seu papel, da sua efetiva função. Né? E, nesse aspecto também, muitas vezes, o Conselho Nacional de Justiça assume a condição de um órgão correcional. Né?
Eu acho que no sentido de prestigiar princípios como a transparência, a impessoalidade, a melhor gestão do judiciário, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça acabou trazendo alguns avanços. Porque, na verdade, o que a gente pensa? A gente conhece a realidade de São Paulo. Né? Coloca-se, nós não podemos ter nepotismo. No Judiciário de São Paulo, na Justiça Estadual de São Paulo, nós nunca tivemos nepotismo. É verdade. Né? Fala assim, não, temos que prestigiar a transparência. Aqui em São Paulo, na Justiça Estadual, nunca faltou transparência. Os atos todos são públicos, são publicados. Né? E outra coisa, todos os desvios de conduta, todos os desvios de comportamento de magistrados e servidores são devidamente apurados e, quando o caso, punidos. Né? Então, na ótica da Justiça de São Paulo, em princípio, nós não precisaríamos de um órgão que se transformasse numa supercorregedoria, um órgão que eventualmente cuidasse de planejamento, de baixar diretrizes para o judiciário. Mas a realidade do país é muito diferente. É verdade. E às vezes surge aqui e acolá desvios, questões que exigem, na verdade, uma intervenção fora do âmbito interno. Então eu acho assim que, em primeiro lugar, o CNJ tem o trabalho de planejar as ações judiciárias, procurar uniformizar procedimentos, procurar influir de alguma maneira através de resoluções, né, de deliberações, para que a justiça funcione melhor. Agora, o que nós temos colocado é que tem que haver um ponto de equilíbrio. Né? O que o CNJ não pode é de interferir muito diretamente na autonomia dos tribunais. Né? Eu acho que às vezes as resoluções são baixadas sem atender às peculiaridades locais, isso inviabiliza às vezes o cumprimento da deliberação. E, além de tudo, nós também temos que ter o cuidado de que as resoluções não venham invadir a competência legislativa, estadual e federal. Né? Na verdade, o CNJ também não é um órgão legislativo, um órgão que vai, eventualmente, legislar em desprestígio do poder legislativo. Então, nós temos procurado, de alguma maneira, entender hoje o CNJ como um órgão necessário, mas, por outro lado, existem alguns excessos que precisam ser contornados, e até nós levamos agora, em janeiro, uma proposta ao ministro Gilmar Mendes de que as resoluções do CNJ, do Conselho, antes de serem editadas, deve haver uma ampla discussão em torno delas, né? Devem ser ouvidos os tribunais e as associações para que essas deliberações, essas resoluções, cumpram o seu papel, cumpram o papel de realmente aprimorar o serviço judiciário e transformar o judiciário hoje num órgão acessível à população, um órgão efetivamente transparente, não em São Paulo, mas em todos os lugares do Brasil, né, para que a gente tenha realmente uma justiça melhor. Muito bem, Paulo. Olha, o Direito e Justiça em Foco hoje está satisfeito porque veio até a APAMAGES e buscou aquilo que você realmente nos deu. Uma informação precisa, porque é isso que nós levamos, o conhecimento, para que o telespectador saiba o que é o Poder Judiciário. Então, eu agradeço imensamente. Se você quiser falar alguma coisa mais para se despedir, eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho importante que a gente tenha esse acesso à população através de programas sérios como o seu. E o que é importante a gente dizer o seguinte: nós estamos devendo o melhor serviço judiciário. Os juízes têm consciência disso, mas os juízes estão trabalhando no limite das suas forças, com talento, com competência, para vencer o acervo de processos, que nós colocamos aí imenso, né? Mas tenho certeza também de que nós podemos fazer muito para melhorar o judiciário. E a APAMAGES, o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo e outros órgãos estão empenhados com certeza em melhorar o serviço judiciário. E eu acho que brevemente teremos avanços e a população terá menos queixas em relação à atuação do serviço judiciário. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza absoluta, você como nosso presidente fará uma belíssima gestão. Eu o cumprimento por isso, não é? E vou torcer, estou aqui também à sua disposição. Obrigado, Laércio. Eu que agradeço você a sua atenção. Viu? Um grande abraço, parabéns pelo programa. Você também, muito obrigado.